6 passos de como receber bem um feedback. Primeiro passo é como entrar bem nessa conversa de feedback. Então, o primeiro passo é você ter uma postura equilibrada, uma postura de equilíbrio na hora de entrar no feedback. O que é essa postura equilibrada? É você não ir para o feedback numa vibe, num comportamento, num humor geral muito negativo, e também não precisa ir ultra empolgado. Cara, equilíbrio. Vou com o intuito de aprender, com o intuito de ouvir, com o intuito de perguntar, de entender, mas eu vou sem o receio de ser julgado e vou também sem uma empolgação exagerada, caso, por exemplo, eu saiba que meu gestor quer falar comigo sobre uma situação positiva. Por que é importante essa postura equilibrada? É para você escolher, de novo, inteligência emocional, você escolher qual é a tua reação e qual é o teu humor geral que você gostaria de sentir. Então, é importante evitar essa visão negativa com relação ao feedback. Mesmo quando o meu gestor tem, e muitos têm, essa tendência a dar feedback como sendo um negócio negativo, eu preciso entrar no feedback com uma mentalidade de, legal, vou ouvir, vou aprender, vou entrar com serenidade, vou entrar numa boa, porque se eu, ao entrar na conversa de feedback, eu já entro armado, eu já entro preocupado, eu já entro reativo, já entro resistente, isso induz a minha resposta para com a outra pessoa, inclusive o meu não verbal. Então, mais uma vez, inteligência emocional, é eu perceber que eu estou incomodado, se o feedback, se essa situação geral incômoda, perceber o meu estado emocional e escolher como que eu quero me comportar. Então, para isso, eu preciso ter essa mentalidade antes mesmo de entrar na conversa de feedback. Segundo passo, fazer pergunta. Fazer pergunta. Não tem para onde correr. Fazer pergunta faz parte do nosso hall de ferramentas, da nossa caixa de ferramentas de liderança, de autoliderança, de desempenho, de comportamento. Eu falei mais cedo esse exemplo. Chegar para o seu gestor e falar, pô, gestor, você está me dizendo isso? Me dá um exemplo recente que eu tenha feito dessa forma que você está falando. Quando o meu gestor ele não é específico o suficiente, como, por exemplo, esse exemplo que eu falei, do gestor virar e falar, pô, você é uma pessoa desorganizada, chefe, me dá um exemplo recente de que eu apresentei essa desorganização. Porque aí eu estou fazendo o meu gestor buscar na mente dele um exemplo concreto para eu saber o que gerou essa visão nele e o que eventualmente eu vou poder fazer. Porque qual é o risco que a gente corre nos feedbacks ou com gestores que não têm essa preocupação de serem específicos? O gestor, em algum momento no passado, ele viu uma situação de desorganização tua e ele ficou com essa imagem congelada na cabeça. Pô, esse cara é desorganizado, esse cara é desorganizado. Mas ele, de 2 anos para cá, não viu mais nenhuma situação de desorganização. Mas o cara ficou com essa imagem congelada na cabeça dele. Então, quando eu, recebendo o feedback, peço para o meu gestor, para a pessoa que está me dando feedback, me dá um exemplo recente, eu meço também o quanto essa pessoa tem essa imagem congelada na mente dela. Porque se ele fala, lá em 2022, se o meu gestor está me dando um feedback, me dando um exemplo de 2022, aí eu pergunto de novo, chefe, e de lá para cá, teve alguma outra situação de desorganização? Para eu poder entender e poder saber exatamente o que você está dizendo em torno de desorganização e saber como é que eu posso melhorar. Terceiro ponto. Entrou com uma postura equilibrada durante o feedback, você fez perguntas, entendeu? Fez as suas anotações. Terceiro ponto é processar o feedback. E esse é um processamento, eu vou chamar assim de imediato. O que foi falado? Quanto disso está fazendo sentido ou não? Como é que eu me senti durante o feedback? Como é que foi a postura do meu gestor, da pessoa que me deu o feedback? Ou seja, eu preciso de um tempo também para processar internamente na minha cabeça esse feedback, e isso pode durar algumas horas, talvez alguns dias, talvez até algumas poucas semanas. E não tem problema nenhum se você, por exemplo, durante o feedback, chegar para o seu gestor, eu já falei isso para outras pessoas, falei, olha, você trouxe aqui algumas coisas importantes, interessantes, eu vou precisar de um par de dias aí para poder
entender tudo isso e vou voltar a falar contigo depois que eu tiver organizado isso na minha cabeça. Ou seja, peço um tempo para a pessoa até antes de dar uma resposta. Se o que a pessoa está me trazendo é algo que me surpreende muito, ou não está batendo direito com o que eu acredito, ou como se a visão que a pessoa está me trazendo é muito diferente de como eu me vejo, eu preciso desse tempo para dar uma processada na mente. Quarto passo para receber bom feedback. Aí, esse quarto passo é onde você avalia o teor do feedback. No terceiro passo, você está fazendo esse processamento de, puxa, como é que eu me senti, quanto disso está fazendo sentido ou não. No quarto ponto, você faz a tua avaliação sobre o objeto, o alvo, o tema, o que foi falado no feedback. Fez sentido, não fez sentido? Isso, qual é o aprendizado que eu posso extrair disso? O que eu eventualmente vou poder fazer? E aí eu topei uma árvore de decisões de como avaliar o feedback. Porque a primeira coisa que você, ao entrar ou ao receber o feedback, você precisa avaliar é: eu confio na motivação, nos motivos dessa pessoa que está me dando feedback? Qual é a intenção da pessoa? Era me ajudar? Era contribuir? Ou era desabafar? É cumprir tabela? É me acusar? Como é que essa pessoa se comportou? Como é que o meu gestor se comportou nesse feedback? Ela estava querendo me ajudar ou ela estava querendo alguma outra coisa? Porque eu posso confiar ou posso não confiar. Então, dependendo da minha avaliação sobre as intenções da outra pessoa, a minha percepção sobre o meu feedback muda. Porque se eu não confio nessa pessoa, ou pode ser na pessoa ou no motivo, a pessoa entrou na conversa de feedback e me pareceu que ela estava mais interessada em despejar coisas, em desabafar, em me acusar, do que necessariamente contribuir com o meu crescimento. Como é que eu detecto isso? Por exemplo, quando eu faço uma pergunta para o meu gestor, me dá um exemplo recente, e ele ou ela vira e fala: cara, isso aí eu não estou lembrado agora, mas isso aí não interessa, isso aí tem pouca importância. Opa! Se eu, ao pedir um exemplo, ele simplesmente descarta por completo essa minha pergunta e diz que não importa e tem que resolver isso aí, se vira aí, não me parece ser uma pessoa que está interessada em me desenvolver ou contribuir comigo. Parece que ela está mais querendo botar a culpa em mim do que qualquer outra coisa. Então, se eu, ao perceber que eu não confio, o que eu vou fazer com isso? Eu faço a seguinte pergunta: ainda assim, mesmo que eu desconfie, ou eu não confio, eu não concorde, ou eu veja que os motivos da outra pessoa não são motivos nobres para me ajudar, para contribuir comigo, e acusar, desabafar. Ainda assim, eu tenho que fazer a seguinte pergunta: esse feedback que eu recebi, meu gestor me deu, ou que essa pessoa me deu, está alinhado com os meus objetivos de carreira, de vida? Está alinhado com os meus valores? Essa é uma pergunta importante, porque se eu, recebendo um feedback, meu gestor fala um negócio, por exemplo, ele me dá o seguinte feedback: Luiz, você tem que... Cara, não pode falar a verdade para o cliente não, cara. Se o cliente pedir um negócio e você não puder fazer, você mente para ele dizendo que dá e depois dá um jeito. O feedback do meu gestor foi que eu tenho que mentir para o cliente. Isso é um negócio que não está alinhado com os meus valores pessoais de honestidade, de verdade. Se não está alinhado, meu caminho é um. Se está alinhado, meu caminho é outro. Porque mesmo quando o motivo do meu gestor não é um motivo nobre, ele está ali querendo me acusar, pode ser que o que ele me falou, cara, esteja alinhado. O que ele me falou, voltando na árvore aqui, a motivação dele, não acho que é uma motivação nobre nem correta, mas ele me falou um negócio que me despertou uma coisa interessante. Talvez eu precise prestar atenção nas promessas que eu estou fazendo para os meus clientes, eu preciso talvez me comunicar melhor com os meus clientes. Então pode ser que mesmo quando o gestor não está com uma intenção de me ajudar, de contribuir comigo, o que ele falou pode fazer sentido. Eu preciso fazer essa ponderação, e aqui eu chamo de separar o mensageiro da mensagem. O mensageiro, a pessoa que deu feedback, pode não estar bem intencionada, cara, mas o feedback que ele ou ela me deu pode me ser útil. Se o feedback que eu recebi, eu não estou confiando na motivação dessa pessoa, não acho que é uma motivação nobre nem positiva, e ele também não está alinhado com o que eu quero, o que eu posso fazer? Eu ainda assim posso avaliar, eu posso
confirmar com uma pessoa da minha confiança, uma pessoa próxima, uma pessoa que conviva comigo no trabalho, que eu tenho uma proximidade, para dividir com ela esse feedback e falar, pô, cara, recebi esse feedback aqui. Cara, isso bate com a tua visão sobre mim? Queria ouvir tua opinião sobre isso. Porque se você divide esse feedback, conversa com uma pessoa da tua confiança, pode não ser necessariamente uma pessoa que trabalhe contigo, mas alguém da tua confiança que tenha condição de fazer essa avaliação crítica sobre o feedback que você recebeu. Se confirma a tua visão, fala, poxa, cara, não está alinhado com os meus valores, isso que o meu chefe falou não tem nada a ver, não contribui, eu não concordo, cara, descarta o feedback. Você descarta o feedback. Lá na conversa, na hora do feedback, terminou o feedback e você vai finalizar, né, ou está finalizando a reunião, agradece o feedback para o teu gestor. É uma boa prática, independentemente de você concordar ou discordar, se foi positivo ou negativo, se ficou um clima tenso ou não, agradece, fala, não, legal, chefe, obrigado pelo feedback, vou refletir sobre isso nos próximos dias. Mas nesse teu processo de avaliação, se os motivos da pessoa não são confiáveis, não são nobres na tua avaliação, e se o feedback em si também não está alinhado com os teus valores ou não está alinhado com os teus objetivos, e você confirmou isso com outra pessoa, mais uma vez, você é livre para descartar esse feedback. Uma das que eu vejo das maiores dificuldades das pessoas no feedback é sentir essa necessidade de retrucar o tempo todo, de não, isso aí eu não concordo, e aí vira um embate. E normalmente, quando tem um superior e um subordinado, e isso vira um embate, o superior, pela autoridade, ele tem vantagem de dar uma carteirada e falar, não, cara, é isso aí, se vira e resolve. Por isso é que quem recebe precisa ter esse cuidado, que talvez o gestor não tenha tido, de escolher melhor as palavras, de pedir os exemplos, de falar, pô, isso aí é interessante, queria poder entender um pouco melhor. E no final você agradece. Mas, eventualmente, se você percebeu, e principalmente se validou com uma outra pessoa e esse feedback não tem sentido algum, descarta. Se o feedback você não confia, mas ele está sim alinhado, ou seja, o que a pessoa te falou faz sentido, mesmo quando ela não fez isso de uma boa forma, não fez isso de uma boa intenção, vale a pena você seguir para a próxima etapa. O que eu vou fazer? Que a próxima etapa, a etapa 5, é a etapa de agir, né? A quinta etapa é agir. O que eu vou fazer com esse feedback? O que eu vou mudar? O que eu vou melhorar? O que eu vou manter? Confio na motivação da pessoa? Confio. Beleza. Então, se eu confio, se eu estou percebendo, ao receber o feedback, que o meu gestor está bem intencionado, ele está querendo o meu bem, então, né, uma coisa que pode levar a duas alternativas. Mais uma vez, esse feedback, mesmo bem intencionado, esse feedback está alinhado com os meus valores, e com os meus objetivos de carreira, de vida, de trabalho, porque pode ser que o gestor tem toda a boa intenção do mundo em te desenvolver, mas o que ele ou ela falou não faz sentido. Ele pode estar certo nos motivos, mas ele pode estar errado no formato ou no conteúdo do feedback. É importante separar o mensageiro da mensagem. O feedback onde o meu gestor está mal intencionado no sentido de não estar bem intencionado, ou é um feedback mal feito, ainda assim, o recado que esse cara está me trazendo, que essa pessoa está me passando, faz sentido para mim? É algo que eu posso aproveitar? Como é que eu posso aproveitar isso? Fazer essa separação do mensageiro da mensagem no feedback é muito importante, porque se você não faz essa distinção, você pode perder uma oportunidade boa de aprender, de se desenvolver, de melhorar o teu desempenho, de eventualmente marcar pontos com o teu chefe, né? Você sair de um feedback tendo demonstrado para o teu gestor que você quer refletir, quer agir, quer pensar sobre isso que ele trouxe, é melhor do que você sair com o teu gestor achando que você foi resistente, que você não está querendo mudar. Então, a maneira como você se comporta muda a percepção do teu gestor. É melhor ele ou ela sair com uma visão positiva do que uma visão negativa. Duas alternativas. Esse feedback está alinhado? Não. Ele estava bem intencionado, mas eu acho que não é um feedback que seja útil para mim. Então, beleza. Vale a pena você checar com outras pessoas, aí diferente daquela primeira alternativa que talvez não precise ser com uma pessoa da tua confiança, pode ser com teus colegas de trabalho, mas vale a pena você também validar com outras pessoas, inclusive com o teu próprio gestor. Porque
nada impede você virar para o teu gestor e falar, pô, gestor, no final do feedback, no final da conversa, pô, gestor, cara, legal, achei algumas coisas interessantes, vou refletir um pouco sobre isso, qualquer coisa eu te procuro. 2, 3 dias depois, você procura, pô, chefe, você comentou aquele negócio, queria entender contigo isso aqui um pouquinho melhor. Aí você pergunta, elabora, checa com essa pessoa, você fazer a validação do teu entendimento posterior ajuda você também a poder aproveitar melhor esse feedback. O teu gestor te deu um feedback, ele estava bem intencionado, mas o conteúdo não está alinhado, não é algo positivo nem útil. Você vai lá, confirma com outras pessoas, confirma com ele, e realmente aquilo que ele falou é aquilo que você tinha entendido, descarta o feedback. Se não te ajuda, descarta o feedback. Não tem como ser mais enfático. Você é livre para descartar total ou parcialmente o feedback. Você deve ouvir, você deve prestar atenção, deve perguntar, deve ampliar o teu entendimento, deve entender que é o ponto de vista da outra pessoa, que é um ponto de vista diferente do que você consegue ter sobre o teu desempenho, sobre a tua situação. Só por isso já é válido você ouvir, entender, buscar ampliar a tua visão sobre essa situação. Mas, invariavelmente, se você acreditar que esse feedback não fez sentido para você, descarta ele. A pessoa está bem intencionada e esse feedback está alinhado, você percebe durante e depois da reunião de feedback. Ele está alinhado com os teus objetivos, então beleza, vai para a etapa de ação. Ou seja, o que eu vou fazer, que é a próxima etapa daquele ciclo. É o que eu vou fazer, com esse feedback. Não tenho como ser mais enfático com vocês, pessoal. Toda evolução comportamental, ela passa por fazer ações novas, melhores e diferentes. Se feedback fez sentido para você, o que você vai fazer de prático? Cara, isso tem que virar tarefa na tua lista de tarefas. Puxa, eu vou melhorar determinado controle aqui no meu trabalho, vou pedir desculpa para as outras pessoas por coisas que eu fiz de errado, por pisei na bola, não sei. Ações práticas e concretas para você poder... Então, por exemplo, vou dar um exemplo meu. Quando eu era analista de RH e eu organizava programas de treinamento. E eu trabalhava numa empresa que tinha um traço cultural de muita atenção e muito zelo com pontualidade. Era quase um mantra na empresa a questão pontualidade. Aí um dia meu chefe me chamou para conversar e ele falou, pô Luiz, cara, o pessoal veio me trazer que você tá chegando atrasado aqui no trabalho todo dia. Aí eu falei, não, chefe, não tô chegando atrasado. Que isso? Como assim tô chegando atrasado? Não, o pessoal me falou. Aí eu olhei para ele e falei, pô chefe, eu acho que... na hora, eu falei, puxa, eu acho que eu sei o que tá acontecendo. É que eu tô coordenando um programa de treinamento que está acontecendo todo dia no início do expediente lá no centro de treinamento. Então, eu, na verdade, chego antes do horário do expediente para estar lá, receber os participantes, receber o consultor, fazer a abertura do treinamento, que começava exatamente no horário do início do expediente, e depois eu venho aqui para o setor. Então, e tem vezes que o treinamento ele acontece na outra unidade da empresa, que eu tenho que me deslocar quilômetros do outro lado da cidade. Então, quando eu volto aqui para o setor, já passou 1h30 do início do expediente. Então, eu estou todo dia chegando mais cedo. Eu percebi que ele ficou meio desconcertado, porque ele não tinha checado meu ponto, não tinha checado nada. Falaram para ele que eu estava chegando atrasado, ele vendeu a história do jeito que ele comprou, do jeito que venderam para ele, né? Aí eu falei, cara, chefe, você pode pegar o relatório do ponto e tal, mas eu tô chegando mais cedo, na verdade eu não tô chegando atrasado, tô chegando mais cedo. Aí ele ficou meio assim, né? Ele, não, tem que ver, tem que olhar, e foi meio genérico, saiu. Foi um feedback que eu não confiei na motivação dele, ele não me pareceu estar interessado em me desenvolver, porque se ele tivesse, ele teria ido atrás de olhar o ponto, de conversar comigo de uma forma diferente, ele não ia ter falado, o pessoal veio me dizer, ele teria perguntado em primeiro lugar, Luiz, puxa, queria ver contigo o seguinte, eu percebi, aí ele perceberia, ele ia estar atento a isso, e percebi que essa semana você chegou atrasado alguns dias, eu queria te ouvir. Ou seja, essa é uma postura de um gestor que quer ajudar, ele percebe, evidencia o comportamento para depois poder dar o feedback. Então não confiei na motivação dele. E quando eu fui parar para ver, cara, falei, né, na hora eu expliquei para ele o que estava acontecendo, mas depois, quando eu fui processar e avaliar,
Qual foi o meu entendimento? Falei, cara, se eu quero, nessa empresa que valoriza a pontualidade, eu preciso demonstrar a pontualidade, ou seja, pelo que eu estou entendendo do meu gestor, não basta ser pontual. Ele não me falou isso, mas eu aprendi isso. Não basta ser pontual, eu tenho que demonstrar essa pontualidade. Então, esse feedback está alinhado com os meus objetivos de crescimento nessa empresa? Tá. Porque se eu não demonstro essa pontualidade, mesmo sendo eu preciso demonstrar, eu posso estar atrapalhando a avaliação que o meu chefe tem de mim mesmo e eventualmente posso não conseguir uma promoção por causa deste e ou outros fatores. Então eu fiz um negócio, fui para a etapa de ação, com base nesse feedback. Então o que eu passei a fazer? Eu fiz algumas coisas, né? Uma era, eu falava eventualmente no setor, com o pessoal que trabalhava perto, né? Eu levantava e falava, pô pessoal, é o seguinte, ó, amanhã eu tô com um treinamento começando lá na outra unidade, então eu vou chegar aqui um pouco mais tarde, se vocês me precisarem de mim, eu vou estar lá no auditório, lá na outra unidade, pode ligar lá, pode ligar no meu celular. Qual era o objetivo por trás? Falar para as pessoas, inclusive para as fofoqueiros, porque eu tinha desconfiança de duas pessoas que tinham esse comportamento de fazer fofoquinha. Então eu estava desconfiado de duas. Então, para demonstrar para essas pessoas que, olha, eu não estou chegando atrasado não, eu estou fora da sua visão, mas eu não estou matando trabalho. Isso também me trouxe uma percepção de que eu tinha que tomar cuidado com pessoas, colegas de trabalho, que podiam estar querendo me prejudicar. Então, eu passei a tomar cuidado não só com pontualidade, mas com outras atitudes, com informações, maneira de eu me posicionar, ou seja, cara, não posso dar margem para esse cara vir fazer fofoca de mim, porque se eu der margem, ele pode fazer fofoca, isso pode prejudicar a visão que o meu chefe tem. E uma outra coisa que eu fiz era de tempos em tempos, sei lá, uma vez por semana, eu sentava com o meu chefe, segunda-feira, falava, ô chefe, seguinte, tem um tempo aí? Cara, queria bater contigo como é que tá a minha semana, só para você ter uma visibilidade. Ó, vai ter programa começando amanhã, tem isso aqui tá acontecendo, tal. Então, eu puxava com ele uma conversa informal de 10, 15 minutos para mostrar para ele as coisas que eu estava fazendo. Porque se o meu gestor compra uma fofoca do jeito que venderam para ele e faz uma ideia sobre mim com base no que falaram para ele, eu tenho que falar para ele coisas positivas acerca do que eu estou fazendo. Se ele não tem a intenção de me procurar para entender dificuldades ou entender o meu trabalho, e eu já era um cara sênior nessa equipe, então eu tinha um certo grau de autonomia que eu não precisava ficar pedindo a bênção do meu chefe para fazer as coisas. Mas eu precisava informar ele do que estava acontecendo. Então, para quê? Para que ele não tivesse uma visão negativa, ou se alguém viesse fazer fofoca para ele, ele sabia que não, mas isso aí está acontecendo assim, esse problema foi isso, ele me falou que isso aconteceu. Uma decorrência desse feedback mal recebido, mal feito, foi eu mudar a maneira como eu interagia com o meu gestor. Mesmo a intenção dele não sendo positiva, eu percebi o quanto que esse feedback podia me ajudar a melhorar o meu trabalho, mesmo não necessariamente diretamente ligado ao assunto pontualidade, que foi o objeto, foi o alvo do feedback. Quinto passo, agir. O que você vai fazer de concreto para aproveitar, para melhorar, para mudar, para botar em prática isso que você recebeu no feedback. E a última etapa, fechando esse ciclo de feedback, porque o feedback ele acaba sendo um ciclo contínuo. A pessoa me procura, me dá o feedback, eu penso, reflito, avalio o processo e, no final, qual foi o resultado das ações que eu executei, que eu me propus a fazer. Posso validar isso com o meu próprio gestor, posso fazer uma autoavaliação, posso questionar, perguntar a pessoas ao meu redor de como é que elas estão vendo agora esse comportamento, essa minha atividade. Então, com isso, você fecha esse circuito do feedback. Essa última etapa, ela é boa, por exemplo, quando você recebe esse feedback do teu gestor, que quer te ajudar, mas principalmente quando você vê que isso é produtivo e útil para os teus objetivos. Aí você volta no teu gestor e fala, pô, gestor, a gente conversou aqui há 3 meses atrás, teve aquela situação que você pontuou, eu estou fazendo, fiz isso, queria ouvir a tua avaliação sobre isso. Porque aí você ajuda o teu gestor a se dar conta de que você implementou ações e o resultado melhorou.
para ajudar, inclusive, a prevenir esse congelamento de ideia, de imagem que a pessoa pode ter. Então, ele pode ter te dado um feedback sobre um comportamento e que se ele ou ela não percebe, não consegue perceber ou não acompanha mais de perto a tua evolução, ele pode continuar com aquela ideia congelada na cabeça, vale você voltar e falar, pô, chefe, agora eu queria conversar contigo sobre aquele ponto. Porque aí ele pode virar e falar, puxa vida, não, é verdade, cara, realmente, eu tô vendo melhoria, eu vi isso. Você fecha esse ciclo, porque novos ciclos de feedback poderão vir, mas você fecha esse ciclo tendo a tua avaliação, porque ele pode continuar te dando um feedback. Por isso é que é, de novo, um ciclo. Aí você senta e fala, pô, chefe, melhorou? Aí ele fala, olha, melhorou e tem alguns pontos que eu acho que ainda podem melhorar. Tem mais isso, tem mais isso, tem mais isso. Você melhorou 70%, tem um 30% ainda que eu acho que seria legal caminhar. Então, aí você fala, puxa, é verdade, cara, pô, ele tem razão. Então, quando você implementa as ações e avalia, e pede a avaliação do resultado, você pode acabar recebendo um novo feedback para continuar fazendo o teu processo de evolução. Receber feedback exige também, além de dar feedback ou receber feedback, exige esse grau de maturidade emocional, maturidade de vida, de você poder lidar com uma situação que é potencialmente tensa, desconfortável, mas lidar com isso de uma maneira tranquila, serena, com vontade de aprender, com vontade de questionar, de tentar entender se a outra pessoa não tem razão, tentar entender se a pessoa está querendo te ajudar ou não, ou se esse feedback faz sentido para você ou não, porque vimos que, mesmo quando bem intencionado, o feedback pode não ser tão útil, ou o gestor, quando não está bem intencionado, esse feedback pode ser útil. Então, independentemente de como essa reunião de feedback é conduzida, você consegue extrair alguns aprendizados para melhorar o teu desempenho, melhorar o teu trabalho e abrir ou manter abertas portas de carreira para você poder atingir os objetivos e resultados que você tem na sua carreira ou na sua vida.